Oi, gente! Eu separei esse vídeo porque eu queria trazer alguns pontos que eu aprendi com a vida de Davi. Davi é meu personagem da Bíblia preferido. Eu costumo mudar de coisas preferidas com uma relativa frequência, mas de personagem bíblico eu só tive a maior parte do tempo dois. Então eu tenho Davi como alguém através da história eu aprendi bastante coisa, então eu queria só passar um pouquinho sobre o que eu aprendi. O que é interessante da história de Davi é que, claro, a gente tem pessoas, por exemplo, Moisés, que a gente tem diferentes fases da vida da pessoa, né? Mas eu acho que Davi, ele além de mostrar ele basicamente desde adolescente até idoso, né, até a morte dele, e com tantos detalhes, nos possibilita enxergar, tirar lições sobre uma vida inteira, né? E trazer aplicações para a nossa vida com esse panorama que a gente tem de uma vida inteira, análise de uma vida inteira de uma pessoa. Vou começar com as lições mais leves e depois a gente vai um pouquinho mais reflexivas, mas acho que vai ser interessante. A primeira lição é que Deus, ele tem sonhos muitas vezes extraordinários para a nossa vida que fogem da nossa cogitação. Então, quem diria que Davi era um simples pastor, mais novo dos irmãos, naquela época não era muito valorizado o irmão mais novo, né? Então, quem diria que Deus escolheria justamente aquela pessoa que ninguém assim via, talvez pela música, né? Ele era conhecido pela música, mas ninguém talvez desse tanta importância, mas Deus escolheu ele para ser rei de Israel, para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus, né? Ele derrotou o gigante, enfim. Então a gente vê que os planos de Deus para nossa vida muitas vezes são extraordinários e impensáveis. Mas aí vem o segundo ponto, que tem um pouco de relação, né? Que Deus, ele opera esses planos na nossa vida, ele faz eles se concretizarem, precisando, necessitando apenas da nossa vida. Ele não precisa que a gente faça alguma coisa extraordinária, que a gente tenha alguma coisa extraordinária para que ele consiga executar esses planos, né? Mas ele só precisa da nossa entrega total. Ele precisa do nosso ser por completo entregue a ele, e ele opera do jeito dele, né? A gente vê Davi derrotando um gigante com uma pedra, e o gigante estava lá todo armado, todo cheio de experiência, ele cai e Davi termina e mata ele, né? Então, tudo que ele precisava era confiar em Deus e depender totalmente de Deus. Então, acho que esse é um ponto interessante também. O terceiro ponto, e já começa a ficar um pouco mais reflexivo, é a questão do sofrimento, né? Davi, ele passou por muitos vales da sombra da morte na vida dele, e muitas vezes esses momentos difíceis ocorreram por conta de escolhas ruins que ele fez. Então, por ele ter desobedecido a Deus, por ele ter feito uma escolha errada, uma ação errada, isso gerou consequências terríveis. Então a gente vê, por exemplo, quando ele mente para Abimeleque, o sumo sacerdote, e por causa da mentira dele, toda aquela cidade de sacerdotes morreu, foram assassinados. Ou quando ele peca ali com Batseba, mata Urias, e por consequência ele acabou perdendo 4 filhos, né? Não no mesmo momento, mas ele foi perdendo 4 filhos, e alguns deles por influência dele, negativa, né? Uma imagem negativa que ele passou para os filhos. Então, teve consequências por causa dos erros dele. Mas também, muitas vezes, coisas ruins acontecem na nossa vida por acontecerem, porque a gente vive num mundo de pecado. Então, sem motivo nenhum, sem ser algo que ele fez ou que a gente faça, as coisas ruins acontecem. Ele foi perseguido por anos por Saul. Saul tinha inveja dele, queria matar ele. E ele fugiu da terra dele, tomou um monte de decisão errada também, sofreu demais, assim. Mas ele mostra, então, né, com a vida dele, que tanto a gente fazendo coisas ruins, né, vindo consequências, como não, esses momentos difíceis vão lá acontecendo, né? Outro ponto interessante
que é o quarto ponto, é como Deus consegue pegar uma pessoa e, apesar de suas falhas, que Davi errou bastante, esses erros não são escondidos, tá tudo lá, se vocês quiserem ler, lá em 1º e 2º Samuel, tem bastante coisa para estudar. Mas, apesar disso tudo, a gente, como Davi, pode ser considerado o homem segundo o coração de Deus. Claro que quando ele estava fazendo pecado, cometendo ali no ato, ele não estava agindo conforme o coração de Deus, né? Mas no panorama geral, ele tinha uma conexão com Deus e ele agia segundo a vontade de Deus. Então, mesmo a gente errando, a gente se arrependendo, se voltando para Deus, ele consegue, ele nos perdoa, ele consegue nos transformar naquilo que ele gostaria que nós fôssemos, né? Pessoas segundo o coração dele. Isso é um ponto bem interessante. Acho que um outro ponto também é a sinceridade de Davi. Davi, ele sempre muito sincero com Deus. A gente vê nos Salmos momentos que ele compõe ali que está no auge da alegria, que Deus é alegria para ele, mas ao mesmo tempo a gente vê uns salmos mais deprimentes que ele questiona o que está acontecendo, né? Ele expressa toda a sua tristeza, sua angústia, e também há salmos onde ele se arrepende de pecados terríveis e confessa tudo, derrama sua alma. Então essa sinceridade com Deus é extremamente importante, é algo que eu tirei para mim, de tentar sempre ser sincero com Deus. Não tem que ficar escondendo dele, ou ficar rodeando, não, tem que falar mesmo, principalmente quando a gente erra, né? Confessar mesmo, não tentar dar desculpas, mas essa é uma lição que eu tirei mesmo. E por fim, que é uma coisa bem marcante, é que Deus é tudo que uma pessoa precisa, né? Eu gosto muito do Salmo 16, onde ele começa: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Então, Davi, ele mostra que Deus é conforto nos momentos de tristeza, que Deus é refúgio nos momentos de perigo, que Deus é um amigo para todas as horas, que Deus é perdão quando a gente erra, Ele é a mão que nos levanta quando a gente cai, que Deus é o motivo de maior alegria. Então, ele mostra que Deus era tudo na vida dele, né? Claro, ele errou, e a gente também erra, mas ele mostra que Deus, ele nos dá todas as oportunidades para nos voltarmos para Ele, né? E Ele está sempre do nosso lado. Às vezes a gente se afasta de Deus, mas Deus, ele está sempre disposto a nos receber de volta. Então, espero que vocês tenham gostado, que também tenha feito sentido para vocês a vida de Davi. Foi um homem tremendo, que viveu bastante coisa e passou por muitas tristezas, mas teve sempre Deus do lado dele, né? Então, mesmo que ele caísse ou mesmo que ele sofresse, ele encontrava seu conforto, a sua força em Deus, que a gente possa fazer o mesmo. É isso. Até mais.